Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tema que é muito importante pra nós, é muito querido pra nós aqui do Surra de Lúpulo. A gente adora falar de cerveja, sobre ser feliz bebendo, mas a gente entende que é parte importante do nosso papel falar sobre moderação. E daí resolvemos trazer alguém da grande indústria pra falar o que eles estão fazendo em prol da moderação. Para esse papo necessário no nosso mercado, estamos com Ornella Guzzo, gerente sênior de sustentabilidade do Grupo Heineken. Segura essa pemba, meus amigos. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Ornella, bem-vinda e dê um alô pra galera conhecer sua voz, por favor. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Super disposta a bater um papo sobre consumo moderado. Que maravilha. Bem-vindo, Ornella. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do aviso legal que aparece no final do comercial. Caracas. Porra! Mais ou menos assim. Acho que se você tivesse pedido pro editor andar mais rápido com isso, tinha sido mais fácil, mas ficou ótimo. Mas aí você quebra a piada. Reforço positivo, ficou ótimo. Obrigado. A gente costuma bater esse papo tomando uma cerveja e eu queria saber, Ornella, você tá bebendo alguma coisa aí hoje ou não? Hoje eu tô com uma aguinha aqui. Ótimo. Gente, o papo é esse, né? O papo é esse. Exatamente, estamos todos sintonizados. E você, Lud? Então, já que o assunto é moderação, eu tô com uma Russian Imperial Stout brincadeirinha, hoje é só terça-feira. Eu tô aqui com a minha boa e velha Minalba. Na verdade, então aí, Minalba, paga nós, né? Tipo... E você... Aviso legal que aparece no final do comercial. Tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma água também do filtro, da água da casa. Eu tô bebendo água da casa aqui, ó. No copinho americano entendi. Ainda por cima. Nem o copo do Surra eu tô usando hoje. Água da casa, mas não é da cerveja da casa. Ótimo, hein? A gente tá afiado hoje, hein, Lud? Oh, meu Deus, coitada da Ornella. Esse programa nem começa se a gente não passar por aqui para enaltecer os nossos mecenas. Eles que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Vamos falar algum deles aqui, ó. Fernanda Beibon, Fernanda Santos da Costa. No final, todo mundo é Fernanda, né, Leandro? Até você. Luiz Virgínio, Suzane Sampaio, Rodrigo Fontana, Flávio Ocoge, Diego Simão. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Bom, vamos parar de enrolar a convidada, né, Leandro? Vamos lá, Lud. Você viu? A gerente sênior de sustentabilidade da Heineken. Ela certamente está mais ocupada que você. Então, vamos. Então, né, você que toca esse barco, amiga. Vamos, tô contigo. Não, eu sei, mas eu só queria estar... Não, eu dou a mão, vai. Isso. Vamos lá, Ornella. Historicamente falando, quais foram as ações de consumo moderado criadas pela Heineken, né, pela companhia? E quais ações mais geraram resultados, assim? Não sei se vocês têm essa métrica, se isso é importante ou não, mas enfim, conta pra gente. Essa pergunta tem uma resposta longa, tem toda uma história. Se vocês me deixarem aqui contar um pouquinho da onde a gente partiu, né? Maravilhoso. Bom, primeiro, o consumo responsável faz parte da estratégia de sustentabilidade da companhia e da estratégia de longo prazo, que a gente chama evergreen, né? Que é como a gente perpetuar o negócio no longo prazo. E a gente entende que o consumo responsável, ele é base. Sem isso, o nosso negócio não prospera, o nosso negócio não tem longevidade, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. E tem até uma frase célebre de um antigo CEO, ele não é mais nosso CEO, né? Que ele fala que a gente prefere vender 9 Heinekens para 9 pessoas do que vender 9 Heinekens para uma só pessoa. Muito bom.
Isso foi um statement que permeou a cultura da companhia e que foi até o momento em que, a partir dele, inclusive a nossa equipe comercial passou a entender o que a gente queria dizer com consumo responsável, né? Qual era o nosso intuito quando a gente levantava essa bandeira, que não estava indo contra o negócio, mas a forma de fazer negócio tinha que ser daquela maneira. Então, assim, consumo responsável já é, né, e desde sempre, uma pauta, mas em 2019 a gente começou a trabalhar de forma mais aprofundada nessa temática, inclusive diferenciando um pouco, né, o que a gente denomina consumo moderado e consumo nocivo. Uma coisa é a promoção do consumo moderado, né? Então, levar a conscientização, levar campanhas bacanas através das nossas marcas para os consumidores, levando esse estilo de vida equilibrado para o consumidor. E outra coisa é falar sobre consumo nocivo. Quando a gente faz os estudos, né, os estudos nacionais e internacionais, tanto o OMS, no Brasil, Vigitel, quando a gente olha um recorte de quem faz o uso nocivo da bebida, a gente vê que hoje 20% aproximadamente dos jovens de 18 a 24 anos fazem o uso nocivo da bebida. E aí lá em 2018, 2019, a gente falou, vamos conversar com essa galera? Vamos conversar com esses jovens para entender como dialogar com eles com relação ao consumo nocivo da bebida, porque inicialmente é um papo chato, é um papo que a galera não quer conversar, que não tá afim, tem tanta coisa, eu vou falar sobre consumo nocivo, sobre beber, eu bebo mesmo, e tava nesse lugar. Então, a gente fez um trabalho muito interessante de cocriação com jovens de diferentes perfis, abstêmios, jovens que nunca beberam, né, abstêmios, né, ou jovens que bebiam e pararam de beber, ou jovens bebedores realmente que faziam consumo nocivo da bebida. E vieram insights super interessantes. Assim, um deles foi assim, o grande insight que desdobrou na nossa linha de atuação, né, no que a gente vem trabalhando aí ao longo dos últimos anos, foi, cara, se eu tenho uma vida equilibrada, a probabilidade de eu ter um consumo de álcool equilibrado é muito grande. E aí a gente falou, caramba, só que assim, vocês estão abrindo uma janela gigante. Eu vim aqui para falar sobre o álcool e vocês me trazem de volta uma resposta de que, puxa, se a vida estiver equilibrada. Então, será que a gente precisa, como uma indústria de bebidas, ir para além do nosso território? E a gente descobriu que sim, porque essa era a única maneira de realmente entrar dentro desse universo do jovem. Ele estaria aberto para um papo, sabe, que fosse uma conversa real, uma conversa franca. Honesta, né? Que muitas vezes ele não tinha isso dentro, né, da casa dele, numa rede ali familiar ou numa rede de amigos, e que num espaço seguro ele pudesse ter. E aí nasce a experiência WeLab, né, que é a experiência com jovens para falar sobre consumo nocivo da bebida, mas para falar sobre autoconhecimento, habilidades socioemocionais, habilidades empreendedoras, enfim, foi um mix, né, numa metodologia autoral que a gente criou para realmente tocar esses jovens e responder essa pergunta. Putz, a relação com o álcool é reflexo da relação que eu tenho com a minha vida? Né? E a gente se propôs a responder isso. Então, já estamos assim, posso falar mais dados sobre resultados. A gente está já no 3º ano de rodagem da experiência WeLab, com acertos, erros, enfim, esse processo que a gente... Natural, né? Natural, e que a gente vai, de fato, aprendendo aí ao longo da jornada, mas muito feliz, assim, a gente vem mensurando o projeto desde o ano 0 e avançando nisso, né? Assim, posso trazer alguns números se vocês quiserem. Eu tenho interesse, porque eu queria saber exatamente isso, assim, como vocês mensuram, né? O que é mensurado? Sim. A gente mensura alguns indicadores. Então, por exemplo, entendimento sobre consumo nocivo. Muitos jovens entram na experiência sem ao menos compreender o que é consumo nocivo. Mas o que eu faço? É nocivo? Não é nocivo? Entendi. A gente está falando, né, assim, a gente está falando de doses de álcool
por ocasião. Então, a gente está falando de, no máximo, 4 doses recomendadas para homens e 3 doses para mulheres. Quando a gente fala uma dose de álcool, a gente está falando, né, e aí pegando as nossas referências OMS que a gente aplica para dar esse guia lá na experiência WeLab. Uma dose equivale a 14 gramas de álcool. 14 gramas de álcool você pode encontrar numa latinha de 350 ml, em 40 ml de destilado, dependendo, né, do grau alcoólico da bebida, você vai ter uma diferença de concentração. E por isso uma dose se diferencia em quantidade de bebida, né, dependendo da bebida. Então, e isso também tem uma métrica por semana. Então, você pode tomar na ocasião e na semana você tem um máximo também de doses diferentes para homem e para mulher, por conta, enfim, do metabolismo ser diferente para homens e mulheres. Então, será que pós-intervenção do WeLab há um entendimento maior? E aí a gente concluiu, né, que a gente tem aí de 25% para 52% dos jovens, né? Então há quase assim, a gente mais que dobra o percentual de jovens que se consideram melhor informados, né, ou bem informados com relação ao consumo nocivo de álcool, pré e pós-iniciativa, né, intervenção. Legal. Jovens que bebem todo fim de semana, por exemplo, ou mais, diminuiu em 70% depois da intervenção. Legal. Jovens que beberam com a intenção de ficar bêbado, diminuiu 80%. E aí é muito interessante, porque assim, a gente trabalha ao longo da metodologia o entendimento dos gatilhos que fazem com que aquele jovem beba de forma nociva. Puxa, quando eu tô numa bad, eu vou lá e encho a lata. Sim. Putz, quando eu tô muito feliz, e aí, será que eu tô conseguindo compreender o papel do álcool, né? Que gatilhos me levam a isso e qual é o papel do álcool nessa minha relação com o meu entorno, com o mundo? Então, assim, a gente consegue falar que os jovens que beberam com a intenção de ficar bêbados diminuiu 80%. E o desenvolvimento socioemocional também, né? Que é esse melhor entendimento dos gatilhos. Então, jovens que passaram a ter maior autocontrole com relação à bebida, aumentou em 16%. Jovens com vontade de beber em situações diversas, diminuiu 17%. Então, alguns dos indicadores que a gente mensura para vocês entenderem aonde o programa percorre, né? A gente fala também, fatalmente, por a gente abordar habilidades socioemocionais ao longo da metodologia, habilidades empreendedoras, a gente entende aqueles jovens que se tornam, em alguma medida, mais otimista ou mais confiante para uma tomada de decisão ou para um olhar de futuro desejável, né? Porque hoje a gente tem uma parcela grande de jovens que a gente chama do sem-sem, né? Não estuda e nem trabalha. Então, eles não é que eles são os nem-nens, mas muitas vezes sem porque não tem nem... sem a possibilidade de acesso ao estudo e sem a possibilidade de acesso profissional. De acesso ao trabalho profissional. Então, o quanto você conseguir engajar esses jovens em estudos, numa perspectiva de profissão, traz um equilíbrio maior e isso fatalmente influencia no consumo dele. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta associada a isso, pra gente dar só uma desdobrada. Quando você falou desse projeto, é WeLab? Isso. Pelo que eu entendi, é como se fosse vocês trabalham uma questão de conscientização e aí vocês depois fazem como se fosse uma pesquisa para ver qual foi o entendimento desse grupo focal nessa conscientização, enfim, nessa apresentação dessa conscientização, enfim, não consegui, desculpa, não veio outra palavra. E aí esse grupo focal é o mesmo que vem desde 2019 ou não? Isso muda? Tem uma quantidade de pessoas? Entendeu a minha dúvida? Do tipo, como é que você mensura? Sim. Você falou esses percentuais pra gente e esses percentuais vieram da onde? De que grupo de amostragem? Sim, só para vocês entenderem, a gente foi alterando essa metodologia ao longo do tempo. Ela começou com 40 horas totais, a gente já fez um ajuste para que isso fosse mais condensado e conseguisse, né, de alguma maneira, abranger mais jovens, pensando aí na disponibilidade dos jovens a participarem. São encontros normalmente de 2 horas, e aí ao longo de 1 mês e pouco de experiência. E o que a gente faz do ponto de vista de pesquisa é testar antes da intervenção, então antes do início das sessões. Ok. Depois, ao final,
das 30 e poucas horas e depois de 3 a 6 meses, né, para entender esse residual. Para ver o que ficou. Porque quando acabou, logo tá muito fresco. Daqui de 3 a 6 meses, você meio que foi pra rua sozinho já, meu filho, você tá arrebentando a boca do balão, tá tirando nota 10 na sua nota, ou você tá enfiando o pé na jaca novamente, sem pegar e perceber. Entendi. Aí muda constantemente esse grupo, né? Isso. E vocês tentam trazer diversidade, imagino, pro grupo, né? Tipo, de socioeconômica, pessoal, gênero, etc. Orientação sexual, tudo, gênero, raça, enfim, a gente tem conseguido grupos bem heterogêneos. Legal. A gente começou com a experiência presencial, a gente fez em São Paulo e no Rio de Janeiro, numa comunidade vulnerável do Rio. Veio pandemia, isso foi 2019, veio pandemia. Uhum. Em 2020, a gente migrou toda a metodologia para o online e a gente conseguiu rodar, então, turmas em todo o Brasil, com uma participação aí regional que antes a gente não conseguia no presencial. E agora a gente volta num modelo híbrido, né? Então a gente vai com presencial, mas também vai continuar com as turmas no online, porque é a forma da gente ter uma abrangência nacional. Legal. Você citou essa ação, né? Imagino também que tenham outras, só que a gente também queria entender, assim, se você acredita que ações de moderação podem ser enxergadas apenas como jogadas de marketing. Ou como vocês conseguem se desvencilhar. Eita, esse desvencilhar saiu quadrado, né? E olha que tá na água. Como vocês conseguem se desvencilhar desse caminho e mostrar para o mercado um real comprometimento da companhia, né? Ou se isso é importante para vocês demonstrar isso para o mercado, ou se vocês não consideram isso relevante. É uma ação mais interna. Eu acho que consistência é tudo e, né, do ponto de vista de comunicação, de iniciativas, de ações. Então, quando a gente pega, por exemplo, marca Heineken, a gente vem trabalhando na temática de consumo responsável e aí com um recorte específico de bebida e direção, né? A plataforma chama-se When You Drive, Never Drink, desde praticamente da entrada da marca no mercado brasileiro, né? Então, acho que essa consistência demonstra menos a questão de marketing e, de fato, uma preocupação. Hoje, para vocês terem uma ideia, 10% do investimento da marca é destinado para a plataforma When You Drive, Never Drink. Legal. Em diferentes iniciativas, a gente já fez, para vocês entenderem, por exemplo, um experimento baseado em economia comportamental para comprovar como a gente pode influenciar motoristas a não beberem naquele dia que ele sai para um barzinho. Com o apoio de uma metodologia e de estudos, de fato, da área economia comportamental, a gente mapeou a jornada de experiência desse consumidor no bar, fez as intervenções, que são os nudges, né, que se chama, desde lá da chegada do consumidor no valet até toda a interação ao longo da jornada dele no bar, quando ele vai ao banheiro. Então, puxa, no espelho tem a mensagem, se ele beber, ele vai ter um impacto ali na hora de voltar, a visão dele não vai estar tão nítida, então a gente punha ali um espelho que deixava a visão ali do rosto dele difícil de enxergar, enfim, uma série de intervenções, e a gente conseguiu demonstrar nesse experimento que 25% dos motoristas não beberam a partir daquelas intervenções. E aí você vai falar, legal, e que isso deu como segmento, como próximos passos? A gente, no ano de 2020, lançou a Heineken 00, que é a nossa cerveja sem álcool dentro do portfólio de Heineken, que só traz para a gente a certeza de que esse é o nudge mais poderoso que a gente poderia ter, por exemplo, para uma plataforma When You Drive, Never Drink, né? Você possibilitar que o consumidor consuma uma cerveja sem álcool, dar a opção para que ele tenha uma cerveja de qualidade, e a gente tem essa resposta do consumidor, né, de que de fato é a 00 que mais se aproxima de uma cerveja com álcool no mercado. Isso sim é um nudge poderoso para fazer com que esse consumidor não beba, e de não beba bebida alcoólica e dirija.
Eu lembro que no lançamento da Heineken 00, a gente comentou, inclusive, com uma ação que eu vi aqui no Rio, que foi feita pela empresa, que foi de abordar na rua, né, fazendo bem ali na rua, os motoristas de táxi. E assim, eu percebi isso de táxi de aplicativo. E eu percebi isso porque eu ando bastante de motorista de aplicativo, né? Por meio de transporte aplicativo e tal. E mais de um veio falar comigo, pô, olha só, estão dando essa cerveja aqui pra gente, que legal e tal. Então foi uma ação muito direcionada para essa plataforma, né? A gente fez uma série de ativações voltadas para bebida e direção, né? E aí a gente tinha, na época do experimento, em 2019, a gente não tinha lançado ainda a Heineken 00. Então, por exemplo, a gente fez lá, desenvolveu com o bar e com o bartender, um cardápio de drink sem álcool. Quer dizer, a gente dava opções ali, trocava por uma porção, se o cara, né, se comprometesse ali, fizesse um pledge de que não ia beber e dirigir naquela noite. Uhum. Mas com a 00, a gente, de fato, transforma isso numa solução de produto muito mais assertivo ali. Então, passa a não ser só ali uma comunicação, mas passa a ser também uma forma da gente crescer o negócio partindo dessa premissa do consumo responsável. Legal. Eu acho legal comentar sobre a 00. Eu, pessoalmente falando enquanto consumidora, já provei algumas cervejas zero ou zero álcool, né? Que a legislação brasileira permite até com 0,5 para ser chamada de zero álcool. E eu acho que vocês foram muito felizes no resultado final de sabor, enfim, de semelhança com a original, digamos assim, com a cerveja com álcool, com a Heineken com álcool. E eu acho que, ao mesmo tempo, ela chegou num momento muito propício, onde as pessoas estavam querendo que essa possibilidade existisse, né? Porque a cerveja sem álcool, ela tem que existir, a bebida sem álcool, ela tem que existir, não apenas pelo consumo da direção, que é importantíssimo, sem dúvida, mas outras ocasiões de consumo que não estavam sendo contempladas, né? Pessoas que tomam remédio, mulheres grávidas. Exatamente. Milhões de outras situações, né? Que a pessoa podia não querer tomar um suco de laranja. Eu tô num churrasco, eu quero tomar uma cerveja, mas eu tô grávida. Eu tô, sei lá, né? Pode acontecer. A gente recebeu relatos, assim, de mães falando, nossa, vocês salvaram minha vida, assim. No lançamento, a gente passou a consumir porque não tinha alternativa, né? Sim. E além disso tudo, eu acho que tem a confluência de estarmos num momento social onde as pessoas estão mais abertas, né? Nós, eu e Leandro, temos um amigo que a gente fala, pô, cerveja sem álcool é bom, cara, não é pra todo dia, eu quero tomar álcool, mas, porra, um dia ou outro, de repente, eu tô numa situação, se eu for beber coisa sem álcool, eu vou tomar um suco. Então vai encher o saco do outro, caceta. Então não toma cerveja sem álcool. Mas é verdade, é que fica nessa pinimba, né, do tipo, cara, existem pessoas que só poderiam beber isso. E eu acho que a sociedade tá mais preparada pra isso. Mas eu também acho que teve aquela mordida no bolso do brasileiro desde a lei seca, né, que foi fazendo com que as pessoas fossem obrigadas a pensar numa forma diferente de ir até os lugares que elas iam beber. Ou você vai de carro e não bebe, ou você vai de táxi, ou agora aplicativo e etc. Então, acho que tem uma mudança estrutural acontecendo aí nos últimos 10 anos, talvez, e eu acho que até a indústria demorou a chegar nesse lugar de lançar uma cerveja sem álcool, se a gente for pensar nessa construção desde a lei seca, né? Mas enfim, vocês estão de parabéns, de cerveja boa. E só para comentar aqui o confete e o biscoito em cima da Zero, eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa que as outras marcas ainda não tinham alcançado, que é trazer uma cerveja boa Zero. E assim, como a experiência de sabor, como a Lud falou, bem próxima da com álcool. E aí, isso muda a coisa do que é cerveja. Cerveja não é ter álcool. Cerveja é o processo de fabricação. Óbvio, né? A maioria dos estilos, a maioria das cervejas tem álcool. Mas isso não define a cerveja em si. E aí, isso expande o debate sobre o que é a cerveja, como é que você está bebendo, o papel que ela tem ali na mesa do bar, o papel que ela tem no churrasco. Ela não é para trazer a embriaguez. Sim. Né? Aí, isso vai trazendo outro tipo de debate sobre o consumo moderado. Sim. Então, eu acho muito legal um produto que, naturalmente, óbvio que a companhia tem o objetivo de lucrar com esse produto, mas, ao mesmo tempo, ele cumpre um papel social de promover e trazer um debate sobre um consumo moderado, por exemplo, que eu acho que é o grande risco de todos os produtos que contêm álcool, é o consumo nocivo, né? É. E eu acho que vale a pena colocar aqui, como a Ornella falou, vamos só para relembrar um negócio que foi sensacional. O lançamento da Heineken 00 também, gente, vamos combinar?
Porra, a final da Copa da UEFA no Allianz Parque, se eu estiver falando uma besteira, por favor, me corrijam. Todo mundo estacionado de carro, vai de carro, porque vai ser só Heineken 0. Aí uma ação dessa não tem aqui no Rio de Janeiro pra gente estacionar no Engenhão, chamar os influenciadores do Rio de Janeiro pra estacionar no Engenhão. Não tem. Agora eu fiquei obrigada a ver uma série de pessoas, amigas de São Paulo lá, tomando Heineken 0. Muito bom. Mas enfim, então eu acho que o lançamento de associar a cerveja na final de um campeonato bizarro de futebol, dentro de um estádio, todo mundo em pandemia, ou seja, tinha que ser um drive-in. Tinha que ser um drive-in. Olha que jogada que foi, gente. Pelo amor, parabéns pra vocês. Ó, agora me arrepiei de novo, só de lembrar. Foi bonito de ver. Bom, vamos parar de jogar confete na Ornella, né, gente? Na Heineken. Vamos lá. O que uma grande companhia de bebidas pode ganhar, de fato, com ações de consumo moderado? Você falou um pouquinho disso lá quando você citou o CEO, que já não é mais CEO, mas, enfim... É óbvio que no final o target, o objetivo é vender cerveja. Sem álcool, com álcool, é ganhar dinheiro, é fazer o negócio prosperar. Então, qual é o goal, né? O que a grande companhia busca com essas ações de consumo moderado? Olha, a gente fala, né, que quando a gente entrou no mercado brasileiro, lá em 2010, o pilar da qualidade, né, especificamente o puro malte, foi o elemento que nos levou a ganhar participação de mercado, né, a conquistar o coração dos consumidores de alguma maneira. E hoje, como segundo player do mercado consolidado, a gente entende que o fator que vai nos dar o segundo salto é a sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade no Grupo Heineken, a gente está falando do ambiental, do social e da responsabilidade, que é o consumo responsável, é um tripé. Então, hoje os consumidores, eles consomem para além do preço acessível ou daquela qualidade que muitas vezes se torna padrão em alguns segmentos, né? Você não consegue ali diferenciar especificamente o fator qualidade. Que outras razões vão levar aquele consumidor a escolher aquela determinada marca, né? E a gente acha que esses 3 elementos fazem a diferença. E consumo responsável é inevitável quando a gente pensa numa indústria de bebidas alcoólicas, por todas as razões que a gente falou aqui. Então, acho que isso traz um pouquinho, né, resposta à sua pergunta. Entendi. Eu vou puxar uma pergunta aqui, um gancho em cima dessa pergunta do que ganha. E aí eu queria até entender se existe essa interpretação ou se é uma coisa muito do meu olhar. A gente viveu ali no final dos anos 90 toda uma regulamentação em cima da comunicação e comercialização do tabaco, né? Bem pesada, bem grande e tudo mais, né? Coisas que eu concordo demais, outras coisas que eu acho que foram exageradas. Mas é só a minha opinião. Existe uma preocupação, você percebe essa preocupação dentro da empresa de trazer esse tema com propriedade por vocês e não esperar o governo regulamentar alguma coisa de forma, sabe assim, então é melhor tomar a frente, vou trazer de frente, vou assumir isso aqui como uma responsabilidade nossa, do que esperar alguém vir e trazer regulamentações, como não pode mais patrocinar nenhum evento artístico, né? Sim, e assim, por ser uma questão de saúde, a pauta do consumo de bebidas é uma pauta da OMS, quer dizer, né, está sendo discutido por governos, também por indústrias, né? A indústria hoje precisa ser parte da solução, ela não pode se colocar refém, ou, né, não pode se colocar alheia a essas questões, ela tem que estar na mesa de discussão. Perfeito. Quer dizer, se a gente, por exemplo, a gente entende o segmento de 00 como um segmento hiper importante para essa pauta, né? E o quanto a indústria tem que incentivar, tem que investir por trás dele. A cerveja já tem um teor alcoólico bastante conveniente para uma pauta de moderação, né? Então, o que a gente precisa bater mesmo é nessa questão de quantas latinhas, quantas doses você pode tomar, que você vai estar realmente tendo um consumo moderado, mas já ajuda, porque é uma bebida mais da moderação do que outras bebidas que a gente tem disponível no mercado. Então, assim, o fato é ter que estar nessa discussão, a gente tem que coparticipar, a gente tem que trazer soluções junto com o governo, a gente está discutindo uma outra frente com secretarias de saúde, né, como a gente fazer intervenções junto ao poder público.
né, para ajudar Perfeito. nessa pauta e não ficar sentado esperando a regulamentação chegar. Perfeito. Aí, continuando até um pouco sobre isso, vocês possuem alguma meta pública para ajudar na conscientização do consumo moderado? Se sim, que meta é essa, né? E como vocês estão trabalhando para atingir meta? Nós somos os loucos da meta, a gente não sabe trabalhar sem ter meta. Ai, a gente adora. Fala número, fala tudo. A gente não sabe brincar sem meta, a gente não sabe. E aí essa pergunta a gente ia ter que fazer. Sim. Como grupo, a gente colocou uma meta até 2025 de impactar direta e indiretamente, eu posso explicar melhor, né, o que significa o direto e indiretamente, 1 milhão de jovens. Legal. Com relação ao consumo nocivo da bebida, né? Então, o direto é a gente conseguir chegar com iniciativas como a iniciativa do ILEB, né, mas outras tantas, diretamente no jovem. Então, o jovem passar pela intervenção, o jovem realmente conseguir vivenciar. Indiretamente é como ele consome parte daquele conteúdo, não necessariamente participando da experiência completa, né? Então, como a gente traduz isso em podcast, em pílulas de conteúdo, que a gente possa chegar em jovens com esses conteúdos, a partir de todo o conhecimento adquirido no processo com esses jovens que a gente faz full, mas chegar de outras maneiras, né? Então, esse é o nosso compromisso. Além do compromisso que já é histórico, dos 10% de investimento de marca Heineken, especificamente, na plataforma de consumo responsável. Entendi. Então, a meta que vocês têm é essa que você acabou de explicar, impactar 1 milhão de jovens direto ou indiretamente até 2025. Isso. Entendi. Maneiro. E tá indo bem? Tá indo de vento e popa? Podemos dobrar a meta quando bater a meta? Olha, tá suado aqui, mas vamos chegar. Imagina. E esse recorte de trabalhar muito com jovens é para pegar bem nesse início de formação de hábito? No final não é tão início, né? Porque a gente fez um recorte até um pouco para além da iniciação, né, dos jovens na bebida. Quando a gente pensa aí quando que o jovem começa de fato a beber, ele tem um período anterior. Sim. A gente fala de 18 a 24 anos, porque era, né, ali quando a gente definiu a estratégia, aquela parcela da população com mais concentração de consumo nocivo. Entendi. Inclusive, uma informação boa é que a última versão da pesquisa abaixou, né? Esse nível, essa concentração de jovens fazendo uso nocivo diminuiu. A gente começou, como eu falei lá atrás, em 2019, com um programa, a gente falava de 1/4 dos jovens fazendo uso nocivo. Hoje é 1/5. Então, a gente já viu uma redução, e aí eu estou falando do dado Brasil, né? Claro. 1.000 e outros fatores envolvidos, a gente não está falando só que a intervenção Heineken que fez mudar, obviamente não, mas a gente já viu uma tendência positiva. Legal. De diminuição de consumo. De forma geral, o que não é tão positivo é o consumo entre mulheres, né? Aí ampliando, sem entrar especificamente em faixa etárias, mas as mulheres bebendo mais, né, e de forma nociva. Então, esse é um ponto de atenção também para nós. Mas a gente começou com jovens justamente por essa concentração. Eu acho que tem 2 coisas que são legais de comentar nisso que você falou. Uma é sobre o aumento do consumo feminino. Adoro tirar uma informação do meu sovaco, então vamos lá. Pode ser uma coisa do tipo assim, existe uma emancipação feminina acontecendo ao longo dos últimos anos, na qual ela se permite dizer aquilo que ela quer consumir ou não quer consumir, quando e tal, e etc. E aí a gente tinha um dado que talvez fosse enganoso, falacioso, porque não refletia a vontade daquela mulher, daquela geração e etc. E aí agora, quando ela se empodera, esse negócio dá um salto. É tipo assim, olha, a gente teve um aumento de 100%, tinham 2 bebendo, agora tem 4. Talvez a gente ainda precise de alguns anos para entender esse número da mulher especificamente como, de fato, um ponto de atenção, mas eu acho que tem que ter atenção, ponto. E a segunda coisa que você falou, que eu acho legal, que você deu uma faixa etária aí de 18 a 24 anos, se não me engano, né, desses jovens. A gente gravou um programa com o pessoal do podcast Naruhodô, que é um podcast de ciências, e a gente chamou eles para falar sobre alguns assuntos relacionados ao álcool. Um deles era a amnésia alcoólica. Enfim, é um dos efeitos do consumo nocivo, que pode ser
apenas uma vez, como pode ser uma coisa repetida. E o Altair... Pode reincidir. Pode rescindir. E o Altair, que é o cientista do negócio, enfim, PhD, o primeiro PhD dele deve ter sido em 1997, ele deve estar no 10º, sei lá, o cara estuda demais. Ele estava falando que o ideal seria que o jovem, se ele decidisse começar a beber, ele apenas começasse a decidir a beber a partir dos 24 anos. Que é quando, de fato, a cabeça dele, o cérebro dele, se constituiu plenamente. E aí, muito possivelmente, a probabilidade dele ser fisgado pelo consumo nocivo seria menor. O problema é que todas as decisões na juventude são muito antecipadas. A gente tem que decidir qual universidade vai fazer com 17 anos. Aí você fala que o cara não pode beber? Pô, o cara tem que decidir o que ele vai fazer pelo resto da vida. Ele tem que tomar essa decisão sóbrio. Tá errado isso, né? Tá totalmente errado, gente. Tá errado. Vamos fazer como é que é o nome daquele negócio que a gente bota pra todo mundo assinar, mesmo que seja online? Uma petição. Petição. Vamos fazer uma petição, gente. Mudar isso aí. Decide a universidade com 24, pronto. Aí você não vai ter sido influenciado por ninguém em uma chopada, você, né? Exatamente. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um pouco a ver, se a gente conseguisse retardar um pouco a iniciação do jovem, você talvez conseguisse que ele chegasse mais consciente, que é um dos trabalhos que vocês estão realizando aí, né? E aí também é uma outra coisa geracional. Eu sou da década de 80, comecei a beber muito antes do que eu deveria, certamente. Numa permissividade na minha casa. Era só com meu pai. Mas, porra, não podia, né, gente? Enfim, então eu acho que você tem uma filhinha agora, você falou dela aí, você imagina, você vai deixar sua filha beber antes dos 18 anos? Eu imagino que não, mas meu pai em algum momento falou, não, se tá comigo é melhor que eu veja. Tem essas coisas também, né, na educação, então... Tem essa linha. Eu tenho amigas que seguem essa linha. Tem essa linha, ele era de 1948, então é difícil pro velho, era difícil pra ele também. Bom, enfim, foram esses comentários aqui, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Beleza. Bom, a gente vai então partir para nossa última pergunta, mas última pergunta só para quem tá aqui ouvindo no Spotify, porque quem é mecenas recebe perguntinha extra ainda. Então vamos lá. Vocês acreditam que a tecnologia e a inovação, já que a gente está falando de jovem, né, podem ajudar na conscientização para o consumo moderado? Se sim, existe algum projeto em curso nesse sentido? Eu não entendo mais nada de tecnologia, mas eu adoro um gadget. Eu compro para não saber usar. Se tivesse um gadget para eu parar de beber, quem sabe? Olha, eu vou falar que a gente começou e foi um projeto que a gente não deu continuidade, né? A gente chegou a desenvolver lá atrás um app, Drink, Think and Play, que era para justamente, a partir de um modelo de gamificação, a gente conseguir aproximar, né, desses jovens e trazer alguma coisa que tivesse uma linguagem interessante para falar sobre a temática. A gente começou com esse app internamente, então a gente fez até um trabalho muito forte com colaboradores, mas a gente acabou não conseguindo escalar ele, que era a nossa intenção, né? Para o público em geral, né? Para consumidores. Foi uma tentativa, né? Mas a gente não avançou. Mas sim, tecnologia, acho que assim, tem que caminhar junto, né? Eu acho que a gente vê soluções aí de metaverso ou jogos eletrônicos cada vez mais fortes e a indústria está dentro desses universos, né? E a gente pode estar de uma forma levando essa conscientização, né, para os jovens, falando sobre consumo moderado. Heineken 00, inclusive, entrou dentro dessas plataformas de games, né? Sim. Então, assim, é uma oportunidade de conversar ali num ambiente que o jovem está completamente imerso. Agora, eu vou fazer só uma provocaçãozinha, Leandra, que agora veio um negócio na minha cabeça aqui, ó. Vai, nega, vai. A gente falou muito de moderação, alô, graças a Deus que a ideia era essa, mas a gente falou muito de jovem. Por exemplo, eu sou uma jovem senhora, eu deveria ser impactada pelo... Eu melhorei meu consumo, eu certamente já fui consumidora nociva, não alcoólica, não com uma dependência, mas eu já certamente fui nociva. Você deu o exemplo de beber quando tá triste ou beber quando tá feliz. Hoje eu só quando tô feliz, já diminui 50%. Não, brincadeira da parte. Existe um trabalho de conscientização para o consumidor de uma maneira geral? Sim, o jovem, se entrar mais tarde, a gente entende que ele pode não virar esse consumidor nocivo. Mas e quem já tá?
atolado nessa dificuldade aí pela cintura. Como é que a gente faz, sabe? Existe alguma coisa nesse sentido? A gente criou em 2019 também uma plataforma chamada Day After Project, né? Que era para falar sobre moderação, e aí menos sobre consumo nocivo, que era a linha do ILEB, mas para falar mais sobre moderação. E a gente se aproximou de um público especialista bastante interessante para chegar no consumidor final, que são os nutricionistas. A gente participou de congressos, coisas que era um tabu. Uma indústria de cerveja e conversar dentro de um congresso de nutricionistas, né? E a gente abriu esse diálogo levando informação, levando estudos, levando conteúdos para esses profissionais de saúde conversarem com os seus pacientes, né? Então, puxa, a via não é bloquear e falar não dá, porque as pessoas fazem uso. É como orientar as pessoas a fazerem o melhor uso. E por que não ir através de um profissional de saúde? Então, tem sido bastante interessante, porque essa interação, né, com essa área, com esses profissionais, tem sido muito promissora. A gente começou muito em São Paulo, já estamos indo para outros territórios, Brasília, Curitiba, tem sido bastante positivo. Eu acho que é importante. É um público que está aí, já está bebendo, já é consumidor, né? E pode estar fazendo o uso errado da bendita. Porque a cerveja é uma coisa maravilhosa. Exatamente. E, infelizmente, a gente encerra aqui essa primeira parte do papo, de novo, para você que não é mecenas. Então, fica ligado, torne-se mecena e receba esse material, que a gente vai continuar a conversa aqui, não dá esse mole. Ornella, quero te agradecer muito por essa troca, por esse bate-papo aqui. Acho que é o início de uma conversa, assim como é tratar sobre moderação nesse mercado, é tudo o início, né? Tudo são sementes que a gente está espalhando e falando sobre isso. Mas quero te agradecer bastante aí pelo seu tempo, por trocar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer, Ludmila, Leandro. Essa conversa foi muito bacana. É engraçado, a gente fala de um tema que a princípio parece espinhoso, né? Porque ninguém quer tratar do problema, né? Então é mais fácil empurrar esse lixo para debaixo do tapete. Mas a Ornella, ela é uma pessoa tão didática, uma pessoa centrada, entendeu? Uma pessoa que tá ali, não tem ansiedade, essa pessoa não tem. Se tem, tá medicada. Então, isso, gente, faz muita diferença na hora de passar um conteúdo. Então, Ornella, muito obrigada por toda a serenidade que você trouxe para a pauta de moderação. Equilíbrio. E desculpa o Leandro. É tudo. É isso aí. Perfeito. E vocês, vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo sem moderação. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Onde é que você escuta a gente? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Mais um pedido para você. Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas benditas ou malditas? Aqui eu não sei como a gente encaixa. Bendita, vamos agradar. Vai que o Spotify ouve. É isso. Obrigado. Valeu. Este podcast foi editado por Play Áudios.